nomeadamente os sites onde tu podes ver vídeos, é que se tu estás à procura de uma pregação fofinha, rápida, assim tipo fast food, em que o pregador fala 2, 3 minutos de umas coisinhas leves, tu neste momento tu dispões disto, está à distância de um clique. Vais lá e clicas e tens coisas boas à medida da tua vontade e da tua disponibilidade. Eu tenho duas responsabilidades. Uma primeira responsabilidade que eu tenho é perante a comunidade da qual eu sou um dos 3 pastores. E a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, é nutrir espiritualmente as pessoas da comunidade, ainda que elas prefiram fast food, a comida rápida. Pastor, por favor, uma reflexãozinha bíblica de 2, 3 minutos, levezinha, que eu hoje não estou para coisas complicadas. Mas eu gosto sempre de pensar que as pessoas conseguem ver um filme como Avatar, que dura quantas horas? Quantas? Tanto quanto eu sei, passa às 3 horas. Tanto quanto eu sei. Então, lamento desiludir-te, para eu fazer uma pregação fofinha, rápida e curta, tenho que me dar um texto bíblico que seja fofinho, rápido e curto. Não é o caso de hoje. O texto de hoje é significativo e percorre 12 versículos da Bíblia. A segunda responsabilidade que eu tenho é diante de Deus. Se alguma coisa na palavra de Deus é significativa, é profunda, é importante, eu vou tratar essa coisa de forma significativa, profunda, como se fosse importante. Está bem? Estás livre da minha parte, quando quiseres, desligas o teu cérebro, alheias-te, vais para outro sítio. Se depois quiseres, volta. Mas cada um de nós vai cumprir a sua parte, está bem? Podes ir abrindo a tua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Está bem? No capítulo 10. Segunda carta de Paulo, capítulo 10, porque é ali que nós estaremos a trabalhar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que havia contribuído na plantação da igreja de Corinto, juntamente com outros membros da equipa missionária da qual ele fazia parte, nesta situação em que nós estamos, estava a ser acusado de ser uma pessoa falsa, de ser um feijão de 2 caras, um dissimulado, um enganador, e eles estavam a acusá-lo disso porque, basicamente, eles diziam que quando o apóstolo Paulo está presente, ele conduz-se, ele comporta-se, ele age de uma maneira, mas quando ele está distante e escreve as suas cartas, ele age de outra maneira. Essa atitude, se vocês olharem para o finalzinho do versículo 2 do capítulo 10 da segunda carta, esta atitude poderia ser chamada, se a tua versão usa as palavras que a minha tem, poderia ser designada como andar ou viver numa disposição de mundano proceder. É uma expressão um bocado complicada, mas vamos explicar. É como se ele estivesse a viver de uma maneira em que o procedimento dele é mundano. Tal acusação que era feita contra ele foi reproduzida pelo próprio apóstolo Paulo nas palavras que nós encontramos no versículo 10. Vai lá comigo a capítulo 10, segunda carta de Coríntios, versículo 10, e vais encontrar mais ou menos o seguinte: as cartas com efeito, dizem as pessoas que me acusam, está a escrever Paulo, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Ok. Estavam eles a dizer assim: o que se quer de um líder, o que se quer de um apóstolo é que a presença dele seja forte e a palavra dele seja aprazível. Se um líder nota 10, quando está presente, tem uma presença imponente, poderosa, forte, e a palavra dele é uma palavra que as pessoas têm apreço, as pessoas gostam daquela palavra. Daí que eles estavam a dizer: Paulo é um líder assim, ele está presente, a gente olha para ele, não damos nada por ele, é uma fraca figura, enfim. E depois também quando ele fala, aliás, havia prova histórica de que quando Paulo falava as pessoas adormeciam. Não sei se sabem, até caíam da janela. Eu estou a torcer um bocado o facto histórico, porque o que adormeceu e caiu da janela
É porque Paulo nessa altura esteve a refletir como fazem os Paulos. Durante muito tempo, tanto tempo, que houve um jovem que não aguentou, fez aquilo que eu disse que tu podes fazer, portanto, à base bíblica, adormeceu, só que como estava próximo de um sítio alto, ele caiu de lá acima. De lá abaixo, no caso. Que tipo de líder é que tu procuras? Tu procuras líderes que exercem a sua autoridade de que forma? Há pessoas que gostam do chamado pastor ou do chamado líder fofinho. É um querido. Pode-se sempre contar com ele, está sempre sorridente, concorda com tudo o que eu quero, o que eu faço, o que eu digo, nunca me contraria, não me chama a atenção, é o chamado líder fofinho. Que tipo de líder tu procuras? Captou a minha atenção a expressão que Paulo usa no versículo 7, que é uma expressão que merece algum debate da parte daqueles que fazem a chamada crítica textual, os que estudam o texto da Bíblia, vão comparar cópias que nós temos de manuscritos e vão ver qual é a tradução que provavelmente representa melhor o sentido daquilo que o autor quis dizer. E se vocês repararem, não sei se podem rapidamente comparar com as duas pessoas que estão mais próximas de vocês, vejam como é que as pessoas que estão mais próximas de ti têm a primeira expressão do versículo 7. Façam lá essa pequena comparação rapidamente. A ver se todos têm traduzido o primeiro período, a primeira frase do versículo 7 da mesma maneira. Façam isso rapidamente. Se os vossos vizinhos compraram a mesma versão da Bíblia que vocês, ou descarregaram da internet a mesma Bíblia que vocês, pode ser que vocês tenham essa expressão na forma de imperativo, e que vai no sentido, observem, observai o que está evidente. É assim que têm, podem só fazer um sinal, ou podem ter numa outra variante, que está a constatar que vocês observam aquilo que está evidente, aquilo que é aparente, aquilo que é imediato. Alguém tem assim? Ok. E é por isso que os estudiosos da Bíblia debatem aqui qual será a melhor maneira de traduzir essa expressão. Por instantes vamos usar a primeira opção. Vamos observar aquilo que está evidente, aquilo que está ali a mão de semear, que vê-se sem muito trabalho, sem muito debate. Vamos fazer isto e vamos usar esta versão. Esta porção da mensagem de Deus, na minha opinião, trata de uma maneira evidente de formas de exercer, formas de usar a autoridade. Isto é o que fica evidente. A passagem vai estar a falar de maneiras distintas de exercer a autoridade. Mas de uma maneira inevidente, se quiserem subjacente, o antónimo de evidente. Portanto, que está ali à vista desarmada, assim, sem muito trabalho, de que forma se exerce a autoridade. Mas vendo no que está mais escondido, mais nos bastidores, mais subjacente, nós vamos perceber que está a decorrer uma batalha, uma luta, uma milícia, no contexto da qual, no contexto dessa batalha, existem pessoas a quem foi delegada a autoridade. Deixa-me ver se eu consigo me explicar. Se nós olharmos para a passagem de uma maneira rápida, do versículo 1 até o versículo 12, vamos dizer, bom, Paulo está aqui a falar da maneira como ele exercia a sua autoridade, por oposição à forma como os outros pensavam, queriam que ele exercesse a sua autoridade. Isto é o que está ali quando nós olhamos sem óculos. Quando nós pomos os óculos e os óculos estão bem graduados, nós vamos perceber que na realidade Paulo está a dizer, está a decorrer uma batalha, e no decurso dessa batalha Deus colocou pessoas que têm que exercer a autoridade. E no decurso dessa batalha também há pessoas que aparentemente têm
poder. Primeiro exercício, e eu agradeço imenso a ajuda da Beatriz e do Natanael, e para eles ficarem com os créditos todos, eles vão aparecer na filmagem, que vão me ajudar a complementar o resto, como se isso fosse a razão de ser da vida deles. Eu conheço bem os dois, mas é mesmo só porque o Natanael faz esquemas e desenhos muito melhor do que eu, e a Beatriz tem uma letra muito mais bonita, muito mais organizada do que eu, vê-se mesmo que saiu a mim. A próxima coisa que eu quero vos pedir é a vossa ajuda. Beatriz, podes só, se faz favor, ajudar o pai? Eu vou partilhar com os irmãos. Eu vou partilhar com os irmãos 2 pares de ideias. Já agora, só para ver se estão acordados, 2 pares de ideias, quantas ideias é que dá? 4. Estão todos acordados. Glória ao Senhor. Sendo que os 2 pares de ideias não vêm só com uma palavra. Há um primeiro par que tem 3 palavras e depois a outra tem 2. Há um segundo par que tem 2 palavras e o outro tem 2 palavras. E o que vocês vão fazer é refletirem, conversando com alguém que está ao vosso lado, se na vossa opinião o primeiro par vamos colocar aqui ou vamos colocar aqui. E se o segundo par vamos colocar aqui ou vamos colocar ali. Está bem? Vão receber de mim 2 pares de ideias. E vocês vão pensar onde é que nós devemos colocar. Obviamente os pares de ideias têm que ver com formas de exercer a autoridade. E vocês vão ver se aquele par de formas de exercer a autoridade é um par que se complementa ou é um par que existe em alternativa. Um exclui o outro. Ou é uma ou é outra. Estão-me a fazer entender? Ok. Vou dar o primeiro par. E pode ser que os 2 pares fiquem numa, pode ser que os 2 pares fiquem noutra, pode ser que um par fique numa, outro par fique noutra. Então, toma atenção ao primeiro par de ideias. Exercer a autoridade com 3 características. Humildade, bondade e mansidão, ou exercer autoridade com 2 características, com ousadia e firmeza. Isto é um par. É um par que tem humildade, bondade e mansidão e tem ousadia e firmeza. Este par, vocês acham que deveríamos colocar como sendo uma forma de exercício de autoridade complementar ou uma forma de exercício de autoridade alternativa? Não responda já, não responda já. É que pode dar-se o caso que tu és muito inteligente, nem vais dar a chance dos outros refletirem. Então vamos fazer assim, conversa com a pessoa que está à tua direita ou à tua esquerda. Onde é que tu achas que devemos pôr um par que diz há uma maneira de exercer a autoridade que usa humildade, bondade e mansidão, e há uma maneira de exercer a autoridade que usa ousadia e firmeza. Estas duas, este par, é complementar ou é alternativo, disjuntivo? Podes só dizer a pessoa do teu lado qual é a tua ideia. Se estiverem os dois de acordo, digam amém. Não são complementares. Ok? Vocês não estão de acordo as duas? Ok. Ok? Temos diferenças de opinião? Ok. Eu vou dar o outro par antes de resolvermos o assunto. Vou dar o outro par. Posso? Outra forma de exercer a autoridade visa... São 2 pares. Falei do primeiro par, agora estou a falar do segundo. Uma forma de exercer a autoridade que visa a destruição de fortalezas. Uma forma de exercer a autoridade que visa intimidar e destruir as pessoas. Eu vou repetir. Uma forma de exercer a autoridade que visa destruir fortalezas. Uma forma de exercer a autoridade que visa intimidar e destruir pessoas. Vamos colocar como sendo complementar ou como sendo alternativa. Conversa com o teu vizinho do lado. Se estiverem de acordo, digam amém. É a mesma coisa, dita de forma diferente. É a mesma coisa, dita com formas diferentes. E esses ficam juntos. Ok? Então, vamos lá tentar ver o que é que vamos fazer. Agora já preciso da tua ajuda, filho.
exercício da autoridade que é feito com humildade, bondade e mansidão, ou é feito com ousadia e firmeza. Vamos colocar como sendo complementar, e se colocarem como sendo complementar, onde eu disse ou, temos que dizer e. Faz sentido? Ou então mantém-se o ou que eu disse e colocamos que é alternativo. Vamos fazer uma pequena sondagem muito rapidamente. Quem acha que a Beatriz deve escrever este par como sendo alternativo, levanta a mão. Este que eu disse agora. O que acabo de dizer, com humildade, bondade e mansidão, tendo do outro lado ousadia e firmeza. É alternativo ou é complementar? Quem acha que é alternativo? Quem acha que é complementar? Ok, está bem? Temos aqui diferenças de opinião. O outro par. Um exercício de autoridade que visa destruição de fortalezas, um exercício de autoridade que visa intimidação e destruição de pessoas. Quem é que acha que é complementar? Quem é que acha que é alternativo? É a mesma coisa. Ok, então Beatriz, vamos fazer o seguinte. Como o pai pastoreia uma igreja que tem muita diferença de opinião, vais-te sentar um bocado. E vamos ver a palavra de Deus e depois vamos tentar chegar a conclusões. Está bem? Quando nós falamos de exercício de autoridade recebida por delegação, guarda essa expressão na tua cabeça. Exercício de autoridade que eu recebi por delegação. Que é isto que está aqui na Bíblia. Porque há um outro tipo de autoridade que se tem por outras vias. Há pessoas que chegam a ter autoridade por usurpação. À força, chegam lá. E aqui está-se a falar da autoridade que é recebida por delegação. Quando nós falamos disso, é importante ter na nossa mente bem presença a diferença que há entre poder e autoridade. Não são a mesma coisa. Ter poder e ter autoridade não é a mesma coisa. Alguém vai dizer, bom, mas se alguém tem autoridade, acaba por ter alguma forma de poder. Entendo a lógica, mas é distinto se não permite-me um exemplo que eu já tenho dado várias vezes. Vais pensar num polícia de trânsito. Uma jovem senhora, acabada de sair da academia de polícia, está fardada com a sua farda de polícia de trânsito, e vamos pensar que é uma senhora que tem os seus 40 quilos. Pronto, vamos, 45 quilos. Pronto, 50 quilos. 50 quilos, mas é tudo massa muscular, está bem? É uma senhora agente que está ali no fitness. Ela está com a sua farda, e vocês visualizem essa senhora. E vão visualizar, se faz favor, um cubo de betão armado de 50 metros por 50 metros por 50 metros. Conseguem imaginar isso? Betão armado com aço lá por dentro, que tem 50 metros por 50 metros por 50 metros. E vocês vão imaginar um motorista que venha conduzir o seu caminhão. Está ali na estrada, vem ele todo contente. Está o bloco de betão e está a senhora agente. Qual dos dois tem poder para parar o caminhão e qual dos dois tem autoridade para parar o caminhão? Autoridade, agente. A senhora agente, com os seus, tínhamos dito quantos quilos? 50 quilos de massa muscular, está fardada, está ali com aquele distintivo, ela levanta a mão e aquele indivíduo precisa de parar, porque ela tem autoridade. Quem é a autoridade mesmo? A verdade é que se o motorista quiser prevaricar, se ele for um meliante, um bandido, ele mete uma mudança abaixo e passa por cima da senhora agente. Ela não tem o poder para deter a marcha do veículo. Só que aquele homem está metido numa malhada. Não, isso é uso de querer a autoridade. Ok? Aquele homem está metido numa malhada. Já o bloco de betão armado de 50 por 50 por 50, se o senhor motorista quiser não parar, eu tenho muita pena dele. Eu não tenho pena nenhuma. Uma coisa é tu teres a autoridade que te é delegada. Posso ter a tua atenção? Uma coisa é tu teres a autoridade que te é delegada por alguém. Outra coisa é tu teres poder. E o que o texto da Bíblia que nós vamos estar a considerar fala-nos de exercício de autoridade que nos foi delegada por alguém.
que nos permite fazer uso de um poder que alguém tem que não somos nós. Vamos lá então olhar para a nossa passagem. Ok, vamos começar pela parte que é mais evidente, creio eu, que é mais simples, creio eu. Vamos começar do versículo 7 em diante. Eu tenho neste momento em mãos a versão da Bíblia que começa o versículo 7 dizendo: observai o que está evidente. Eu alertei-vos que algumas versões da Bíblia aqui começam por dizer: vocês observam aquilo que está evidente. Vocês olham para aquilo que é aparente, que é evidente. Eu quero chamar a tua atenção que há aqui uma forma de autoridade no versículo 7 que é a autoridade pelo estatuto. Eu nasci de boas famílias, eu tenho o pedigree correto, eu faço parte da religião certa, eu tenho o estatuto certo, então isto confere-me por si mesmo autoridade. Se alguém confia que é de Cristo e confia em si mesmo, estás comigo no versículo 7. Eu, apóstolo Paulo, recomendo a essa pessoa que pense outra vez consigo mesmo e pense bem. Porque assim como essa pessoa que pensa que ela é de Cristo, nós também o somos. Aqui a primeira chamada de atenção que Paulo está a fazer é para se debruçar sobre aquelas pessoas que se posicionam na sua condição de filhos e filhas de Deus, cristãos, para a partir daí se conduzirem de uma certa maneira. Eu também sou cristão, eu também tenho o Espírito Santo, eu também leio a Bíblia, eu também vou à igreja. E a partir daí acham-se no direito de... E Paulo está simplesmente a dizer: se tu és de Cristo, eu também sou. Paulo está a anular o exercício da autoridade por posição, por estatuto. Pensa bem, com os teus botões, que vais perceber o seguinte: tanto eu, apóstolo Paulo, como toda a equipa que trabalha comigo, também somos de Cristo. Versículo 8. Que também tem outra dificuldade, versículo 8, na chamada crítica textual. Qual é a melhor maneira de traduzir o versículo 8? Na versão da Bíblia que eu estou a usar. Se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, repara bem uma frase que está aí na Bíblia a seguir. A autoridade que Paulo e os membros da sua equipa tinham, vinha de onde? O Senhor tinha-lhes dado. Percebes a expressão autoridade delegada? Porquê é que os pais têm autoridade sobre os filhos? Alguns devem estar a pensar: tenho. Porquê é que os governantes têm autoridade sobre os governados? Tenho. Sério? Então nós não vivemos numa sublinho o prefixo democracia. O pastor está a dizer que na Bíblia os governantes têm autoridade sobre os governados? Sim, tenho. Porquê é que os mais velhos têm autoridade sobre os mais novos? A sério? Eu pensei que isso fosse a cultura africana ou asiática, lá no Japão e na China. Na Bíblia, na palavra de Deus, há mais velhos que têm autoridade sobre os mais novos. Bom, vou começar a perder amigos. Porquê é que no casal o marido tem autoridade sobre a esposa? Porquê é que na sociedade os professores têm autoridade sobre os alunos? Porquê é que a gente de 50 quilos tem autoridade sobre o motorista de nem que seja um caminhão-tiro de 16 toneladas? Porquê? Alguns vão responder: porque é preciso. Creio que a tua resposta poderia ser melhor. Porque Deus assim estabeleceu. E eu estou tarimbado de encontrar filhos que são mais inteligentes do que os pais. Mas o que confere a autoridade a uma das partes não é a inteligência. É a delegação da autoridade. Da mesma maneira como nós encontramos uma agente de 50 quilos ainda que em forma, nós procurarmos, vamos encontrar um camionista de 120 quilos e em forma. É só muque.
Mas na organização de Deus, a autoridade não tem a ver com muque. Entendem muque? Pelos gestos. Chamados bíceps, como os meus. Só que eu costumo dizer, os meus são movíveis. Eu tiro e ponho consoante a circunstância. Normalmente não gosto de andar com os meus bíceps para não impressionar. A autoridade não tem a ver com bíceps. Não tem a ver com inteligência. Não tem a ver com o conhecimento que a pessoa tem das redes sociais. Eu precisei de levantar um documento para a minha sobrinha, o que me fez estar durante meia hora numa escola do ensino secundário, não vou dizer qual. Ao fim de meia hora eu já estava capaz de me ir embora, e não era porque tinha o documento. Há uma professora, e isto foi assistido por mim, estava lá à espera, uma professora que tinha que colecionar 2 tempos. Por razões que a ela cabem, ela faltou ao primeiro tempo. E eu assisti à conversa de como os alunos estavam a chamar a professora à razão, em como ela não tinha o direito de dar o segundo tempo, tendo faltado ao primeiro. E eu ali a assistir aquilo. Houve uns que inclusive disseram aos outros colegas: vão vocês para a aula, nós vamos ver o Sporting. E eu ali a assistir. Bom, saí do átrio, fui lá para dentro na esperança de ver um comportamento melhor e assisto uma outra cena. O professor de Educação Física é cercado por meia turma e a meia turma estava a querer chamar o professor à razão porque tinha marcado falta de presença à turma, porque pensem lá vocês, o professor levou o equipamento, foi para a frente do ginásio, esperou pelos alunos e os alunos não chegaram em tempo, deu o segundo toque, o professor, como já sabia do que vinha do ano passado, resolveu ir-se embora e marcou falta de presença à turma. O professor tinha que esperar. E eu ali a assistir. O professor tinha que esperar, o professor não pode ser assim. E o professor dizia: eu sei como é que foi no ano passado, eu quero fazer isto para vos mostrar que desta vez vai ser diferente. A autoridade. Lembram-se da proposta que eu fiz ontem de 3 almoços? Neste momento a equipa de trabalho de preparação do almoço sou eu e o Natanael. Já não falta tudo. Mas Natanael, nem que sejamos nós os dois diante de Deus, vamos conseguir preparar este almoço. Porque nós queremos, como igreja, ouvir os professores, os auxiliares, os administrativos, os educadores, aquilo que eles têm a dizer sobre como têm tentado cumprir a sua função e que dificuldades têm tido. Depois queremos fazer um outro jantar, um segundo jantar, que eu até agora estou a organizar com o Natanael, em que vamos chamar os pais, os educadores, que em alguns casos são avós, e vão falar das dificuldades que têm tido. E depois vamos fazer um terceiro jantar, que até agora estou eu a organizar com o Natanael, em que vamos juntar os grupos, nós igreja, para tentarmos fazer ponte, os pais e educadores de um lado, os professores, os educadores de infância, os auxiliares, os administrativos, desde o jardim infantil até o ensino universitário. Autoridade. Paulo está a dizer: se eu me fosse gloriar um bocado mais a respeito da autoridade que o Senhor nos conferiu. E Paulo diz uma coisa muito interessante: a autoridade que Deus delegou sobre nós tem o seguinte objetivo. Qual é? Leia na Bíblia, não está na minha cara. Versículo 8. O Senhor nos conferiu esta autoridade para a vossa edificação. Significa que quando Deus tem em mente edificar, formar, desenvolver pessoas, na mente da Trindade cabe o exercício da autoridade. Não é a balducha, não é a brava, não é cada um faz o que quer, como quer, quando acha. Deus diz: eu quero a vossa edificação, eu quero o vosso desenvolvimento e por isso, em algumas pessoas, eu delego autoridade. Mas essa autoridade, e é uma chamada de atenção para mim e para todos vocês que exercem autoridade, ou porque são pastores como eu, ou porque são governantes, ou porque são pais, ou porque são maridos, a autoridade que Paulo está a dizer que recebeu de Deus não é para... Está lá também, meio. Destruição. É uma chamada de atenção para mim, para nós, importante,
Porque nós, ao exercermos autoridade, existe o potencial de nós destruirmos pessoas. E Paulo está a dizer, primeiro, eu sei que eu recebi uma autoridade que não é minha de nascença, não é minha por mérito, eu não conquistei, não ganhei, foi-me delegada por Cristo para a vossa edificação, não para a vossa destruição. E Paulo aqui está a ir recuperar o argumento de como ele foi falando, no tom que ele foi falando e dizendo algumas coisas que ele dizia, que algumas pessoas diziam, as cartas dele, o homem é rijo. Sabem porquê que o homem era rijo em alguns momentos da sua carta? Porque em alguns momentos em que nós estamos a edificar alguém e essa pessoa está mesmo, como eu costumo dizer, a mandar-se para fora de pé, está mesmo a sair do objetivo, está de uma forma sistemática, persistente, consciente, em algumas alturas, dar 2 beijinhos e um abraço não chega. Daí que a autoridade, quando coloca uma gente na estrada e faz uma operação stop, em que a nossa gente já famosa de 50 quilos faz assim a um camionista e ele não para, a seguir provavelmente vão uns carros com alguns batedores da polícia, talvez com uma brigada do corpo de intervenção, e quando nós às vezes pensamos, violência policial, bom, às vezes pode ser violência policial, às vezes o professor não pode ser assim. E eu estava lá, estava a ouvir o professor explicar, mas isto no ano passado não correu bem. Mas o professor tem que compreender, nós levamos muito tempo a nos trocar de roupa. E eu, ignorante, estava lá e eu pensava, porquê que não foste mais cedo trocar? A professora não pode fazer isto. E eu pensava na minha ignorância, são 2 tempos, com horários diferentes. A senhora faltou primeiro. Vocês têm que ir ao segundo. Digo eu. Não percebes nada disso. E Paulo diz, eu não me envergonho, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio das cartas. Paulo já está a sugerir, olha, irmãos, percebam o seguinte, pelas minhas cartas eu não tenho nem a intenção nem de vos destruir, nem sequer de vos intimidar. Mas quando eu digo determinadas coisas de uma maneira, eu estou a exercer a autoridade que o Senhor Jesus delegou sobre mim para a vossa edificação. E se a ideia é nós estarmos na escola durante um ano letivo para no final termos resultados positivos, os professores não podem permitir que tudo aconteça como os alunos querem. Ou podem. Mas sabem onde é que está o problema? Nós sabemos. O problema vem lá de cima. É que os professores têm vindo consecutivamente há décadas, têm vindo a ser desautorizados. De maneira que os alunos percebem que até empurrar professores pelas escadas abaixo, que aconteceu nessa escola, não na minha presença naturalmente, e não faria diferença, porque provavelmente eu ia reagir e empurravam-me da escada também. Mas é isto que se passa. Olha o versículo 10. Com efeito, os que são os meus detratores, os meus adversários, eles dizem, as cartas são graves e fortes, mas a sua presença pessoal, a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Então ele aqui fecha o versículo 11 a dizer assim, olha, vocês que pensam assim, considerem o seguinte, o que nós somos nas palavras por cartas ausentes, seremos igualmente em atos quando estivermos presentes. E o que se espera de ti, que tens autoridade, se estás a exercer a autoridade nos termos em que te foi delegado, se for necessário em determinado momento pôr os tracinhos nos T's e os pontinhos nos I's, espera-se que tu o faças. Neste mesmo nosso país, na realidade até neste mesmo concelho, a pouca distância de uma escola da outra, existe uma escola também secundária em que os alunos não atiram papéis para o chão. Querem que eu vos explique a diferença? O diretor da escola, que é homem para estar a passar e ver um aluno a tirar papéis para o chão, ele parar e ir pedir àquele aluno para pôr o papel no sítio.
E eu já contei, quando eu tive a opção de pôr as minhas filhas numa escola ou noutra escola, adivinhem qual foi a que eu escolhi? A dos papais. A dos papais. Então, eu espero que tenha ficado evidente que o próprio Deus delega autoridade sobre algumas pessoas para, no exercício da missão que Deus deu a essas pessoas, eles ajudarem a edificação das pessoas. E pode acontecer que presencialmente ou por cartas haja momentos em que as coisas precisam de ser feitas, as coisas precisam de ser ditas. Mas assim o líder não é fofinho. Tem tempo para ser fofinho e tem tempo para ser eficaz. Alguns estão a dizer, senhor, porquê que puseste o Paulo Pedro a fazer esta pregação? Isto é uma pregação que tem a cara do José Manuel Fernandes. Quem o conhece melhor vai dizer, José Manuel Fernandes, num outro estilo, é tão exigente como tu. Bom, então só sobra um. É a cara do Paulo Chaveiro esta pregação. Que dos três é o que é verdadeiramente fofinho. O que é que está em causa? Bom, já estamos em condições de resolver o dilema da Beatriz? E o tempo passa. Então, então, como é que vamos fazer? Exercício da autoridade com humildade, com bondade e com mansidão, estando ao lado ousadia e firmeza. É complementar ou é alternativo? Complementar. Complementar, sim. Sim. Quem exerce autoridade precisa de o fazer com humildade, com bondade, com mansidão e com ousadia e com firmeza. E com ousadia e com firmeza. E quando quem podes pôr? Portanto, podes pôr humildade, bondade, mansidão, ousadia e firmeza ali no complementar. Humildade, bondade, mansidão, ousadia e firmeza. Quem se puder, ajuda a Beatriz só para eu ganhar tempo. Irmãos e amigos, quando quem está como líder sobre ti está a usar de bondade, de humildade e de mansidão, é teu amigo. E quando está a usar de firmeza e quando está a usar de ousadia, também continua a ser teu amigo. Não passou a te odiar, não passou a te desprezar. É possível que estejam perante uma circunstância em que torna-se obrigatório o uso da firmeza, da ousadia. Bondade. Claro que é muito mais agradável quando quem nos lidera o faz com humildade, com bondade e com mansidão. Até nós estamos perante alguém que está há anos a usar de violência doméstica para com os membros da sua família. Espera-se que os tribunais e a polícia façam o quê com essa pessoa? Sejam ousados e firmes. Não sejam fofinhos. Agora, a outra parte, talvez vais voltar daqui um bocado depois do primo ajudar na outra parte, para vocês perceberem, espero eu, porque é que é alternativo. Vamos para a outra parte do texto. Outra parte do texto, da maneira como eu entendo, e aqui é que eu agradeço a ajuda do meu sobrinho designer, arquiteto, na realidade. Paulo vai nos falar, onde é que eu me posiciono? Natanael, podes lá isso, faz favor. De uma batalha em que há um campo de batalha especial onde as coisas estão a acontecer. Há um teatro de guerra que o Natanael vai colocar ali no interior do círculo, que é a nossa mente e a nossa vontade. Há uma grande batalha que está a acontecer num campo especial que é a nossa mente e a nossa vontade. E é uma batalha intensa, é uma batalha de todos os dias, de todos os meses e de todos os anos. Nessa batalha espiritual,
opõem-se dois lados, não como o yin e o yang. Não sei se todos percebem o que eu estou a dizer. Não penses que isso é um braço de ferro entre Deus e Satanás. É que a ideia de haver um braço de ferro entre Deus e Satanás é ridícula, porque Deus é o triuno, Deus todo-poderoso, eterno e por aí afora. Satanás é um ser criado limitado. Portanto, ali, nem havia como. Era o Adaial de estar a fazer um braço de ferro com uma minhoca. Podemos comparar. Nem isso dá. Portanto, mas existe uma realidade, que é aquilo que Deus disse a Adão e Eva no princípio. Se vocês comerem deste fruto, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ter convivência. Vocês vão entrar na experimentação do bem e do mal. E se vocês abrirem João 17:3, vocês vão encontrar que a Bíblia ensina, é o próprio Jesus Cristo que ensina, que o objetivo da vida eterna é conhecer Deus. Então existe este conflito que está ali representado. Por um lado, vais pôr só com aspas no conhecimento do mal, põe esta frase, a frase conhecimento do mal, põe com aspas. Há esta realidade em que nós estamos metidos no mal, no experimentar do mal, e há uma realidade toda ela completamente diferente, que é ter um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo com Deus, conhecer Deus. E há uma batalha que tem estes dois objetivos. Ou bem que eu continuo a conhecer o mal, ou bem que eu passo a conhecer Deus. E a minha mente e a minha vontade estão no meio de uma batalha, ou para ir num sentido, ou para ir no outro. Estás a entender isto? Estão-me a fazer entender? Estão-me a fazer explicar? Ok. O que é que está a acontecer aqui? Aquilo que se pretende, podemos colocar a escada, aquilo que Deus tem na sua ideia, é que tu saias da realidade em que estás preso espiritualmente a essa condição. Por exemplo, estou irritado, quero gritar. Estás a ver a vontade? E olha um pensamento. Se o outro me irritou e eu estou irritado, eu tenho o direito de gritar. Estás a ver a batalha espiritual? À minha vontade e aos meus pensamentos. Não tenho fome, mas aqueles 3 ducheses, ou aqueles 3 palmeiros cobertos, ou aquele meio leitão, eu já comi, mas estou com vontade. E se eu tenho vontade, é um direito que me assiste. Quero falar da vida do outro. E o outro até tem umas notícias muito giras que eu posso partilhar. Estás a ver? Vontade e pensamentos. E se eu quero falar, eu posso falar. Por um lado, o vivermos na prática do mal que nós conhecemos, ou passamos a subir uma escada, em que o Natanael vai representar ali tu que estás a subir esta escada, em que pela via da obediência, tu caminhas na direção de conhecer Deus. Vou caricaturar mais um bocado, porque eu sei que estou a levar muito tempo e é só para vocês não adormecerem. Por um lado, eu tenho algo dentro de mim que me diz: entra na fofoca, fala também da vida do outro. E por outro lado, eu tenho alguma coisa que te diz: mas o teu Deus é assim, o teu Deus é santo. E a Bíblia diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor. Eu tenho uma boa razão para falar da vida dos outros e com alguém. Eu encontro uma boa razão para falar da vida dos outros e com alguém. É com o próprio para o ajudar. É com o próprio para o ajudar. Fora isso, eu ultimamente, perguntem só à minha mulher, eu já fico, bom, alguns vão dizer, mas Pedro, tu ficas? Eu já fico estressado quando me começam a contar histórias em que eu percebo que o contar da história não nos vai levar a fazer nada para ajudar a pessoa. Epá, não me contes, faz-me um favor. Não me contes, não quero saber, não me interessa. Porque soa uma fofoca. Não, é só para estares a par. Não quero. Agora, se for para irmos falar com a pessoa, para ajudar a pessoa, tudo bem. Isto é uma batalha espiritual em que nós estamos, ou pela obediência nós caminhamos na direção de Deus, ou pela desobediência nós vamos ficar presos. Podes pôr a fortaleza. Por meio da desobediência, vão se erguer fortalezas à volta da nossa mente e da nossa vontade. Que tenha... Sabe, porquê que se fazia fortalezas antigamente?
Posso sugerir uma outra resposta também? As fortalezas têm uma dupla função. Impedem-os de fora de entrar, tanto quanto impedem-os de dentro de sair. E na tua vida podem-se formar, à volta da tua vontade e da tua mente, podem-se formar obstáculos que te retenham naquela realidade em que estás. E não avanças para o conhecimento de Deus. E essas fortalezas, na realidade, têm dois tipos de tijolos, ou de blocos, se quiser. Há um bloco que é o orgulho. Tudo o que eu estou a dizer está na Bíblia, já vamos ler daqui a nada. Há um bloco de cimento, ou de tijolos, ou de adobes, ou de pedra, que é usado para isso, que é o orgulho. E há um outro bloco, que vamos usar a palavra que está numa versão da Bíblia, que é sofismas. 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 O que é que são sofismas? Alguém me ajuda? O que é que são sofismas? Hã? Sofismas. Sofismas. Sofismas são pensamentos errados que são formulados para enganar os outros. Por exemplo, a escola é muito melhor se não houver autoridade na escola. Isto é um sofisma. A minha vida é muito melhor se eu puder sempre fazer aquilo que eu quero, como quero, quando eu quero. Isto é um sofisma. Quem gosta de mim nunca me chama a atenção. Isto é um sofisma. Se Deus me ama, eu nunca vou ter uma doença. Isto é um sofisma. Se Deus está na minha vida, eu vou ser rico. Isto é um sofisma. Se eu estou no caminho de Deus, vou ser popular. Isto é um disparate. E estão a ver, o que está a acontecer é que a nossa mente e a nossa vontade ficam impedidas de ir na direção de conhecer Deus por causa do orgulho e por causa de sofismas. Eu sei que fiz mal, mas também o outro não precisa de saber. Isto é orgulho. E eu lá fico. Acho que sim. Nathaniel, obrigado. Podes. Então, aqui faz só. Vejam então comigo, eu digo, rapidamente. Versículo 1. Estás comigo? Capítulo 10, versículo 1. Posso? E eu mesmo, eu que sou Paulo, eu rogo, eu suplico, pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha que giro. Ele vai invocar a mansidão e a benignidade de Cristo, mas para rogar o seguinte: não me obriguem a endurecer o discurso. Basicamente é isto que Paulo está a fazer. Ele está a dizer: eu suplico-vos, pela bondade e mansidão de Jesus Cristo, não me obriguem a, quando eu chegar aí à presença de vocês, endurecer as coisas. Mas se tiver de ser, farei. Eu rogo pela benignidade e mansidão de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou presente entre vós, sou humilde. Portanto, eu quando estou convosco, eu procuro me conduzir assim. Mas eu estou-me a pedir, por favor, ajudem-me. Eu não quero me conduzir assado. Eu, quando estou ausente convosco, sou ousado. Eu rogo, estou no versículo 2, que eu não tenha de ser ousado quando estiver presente, servindo-me daquela firmeza com que eu penso que devo tratar alguns que julgam que nós estamos aqui a nos comportar de uma maneira mundana. Estão a entender a lógica? Eu estou-vos a pedir, ajudem-me, para não acontecer que quando eu chegar aí a Corinto, eu tenha que agir de uma certa firmeza para com aqueles que acham que nós andamos aqui meio a brincar. Olha o seguimento do raciocínio, versículo 3. Porque embora andando na carne, Paulo está a dizer, vocês quando olham para nós, vocês veem-nos também metidos aqui. Nós vivemos na carne. Eu também tenho vontade de comer duchesses. Eu também fico incomodado quando me humilham. Eu também enfrento doenças. Eu vivo aqui nesta terra.
Mas eu não estou a militar, não estou a lutar segundo a carne. Porque a nossa luta, a nossa milícia, não é feita com armas carnais, mas com armas que são poderosas em Deus. As armas carnais que eu uso, infelizmente por vezes, talvez muitas vezes, as armas carnais que nós usamos é, por exemplo, fizeste-me, eu faço-te em dobro. Não vens falar comigo, eu não falo contigo. Ressentimento, cunha, suborno, são armas carnais. E Paulo está a dizer, as nossas armas não são dessa natureza, mas são armas que são poderosas em Deus. E fica, eu sei que já é tarde, mas fica esta ideia interessante. Não há arma espiritual em si mesma que seja poderosa. Eu sei o que eu estou a dizer. Para de pensar que existem armas espirituais que são poderosas em si mesmo. Sabes quem é que tem poder? Deus. A arma em si não tem poder. Quem tem poder é Deus. E essas armas são poderosas em Deus. Para fazer o quê? Finzinho do versículo 4. Destruir fortalezas. Deus está-nos a usar em que negócio? Deus sabe que nós temos a nossa mente e a nossa vontade aprisionadas nesta ideia de desobediência. E está aprisionada pelo nosso orgulho e pelos sofismas, pelos pensamentos errados que nos aprisionam. E Deus quer destruir isto. E existem armas em Deus que têm o poder de libertar a nossa mente e a nossa vontade. E Paulo está a dizer, são essas armas que nós usamos. E o texto vai falar de 3 armas. Se calhar vou precisar da tua ajuda. Não sei onde é que nós... Eu vou dizer, vamos ganhar tempo. Primeira arma permite anular o orgulho e os sofismas. Primeira arma é anular o orgulho e os sofismas. Só esta questão de anular o orgulho, a Bíblia fala muito sobre isto. Deus resiste aos orgulhosos. Há uma das coisas que é preciso acontecer na vida espiritual, é tu e eu cairmos do cavalo. Aquele cavalo branco do nosso orgulho. Eu é que sei, eu é que tenho razão, comigo ninguém, e é tudo à tua maneira. Uma das armas poderosas em Deus é anular o orgulho. Algumas situações se resolviam com um pequeno banho de humildade. Uma pequena queda do cavalo branco. Anular o orgulho destrói fortalezas. Anular os sofismas destrói fortalezas. Se Deus me ama, eu não vou sofrer. Isto é um sofisma que precisa de ser anulado. Deus me ama, mesmo que eu sofra. Deus me ama, mesmo que eu seja pobre. E vamos anulando os sofismas e sairmos para o conhecimento de Deus. O outro não é tão bonito, não é tão inteligente, não é tão capaz, mas é criado à imagem e à semelhança de Deus, merece o meu respeito. Anulamos um sofisma. Isto são armas que são poderosas em Deus, que anulam orgulho, anulam sofismas. Há certas situações que não é só fazer uma corrente de oração. É preciso, enquanto nos estão a fazer a corrente de oração, alguém vai se sentar com outra pessoa e vai ter que lhe dizer de uma forma mais fofinha ou mais calma. É por isso que nós às vezes fazemos reuniões dos 3 pastores. Paulo fica com a parte fofinha. José Manuel fica com a parte híbrida. E o Paulo Pedro fica com a outra parte. E se calhar o que precisamos de dizer à pessoa é: tu precisas de cair do teu cavalo. Estás no orgulho que te está a impedir de conhecer Deus. Ou então estás preso a um sofisma. Eu sou especial se eu aparecer muito. Não, isto é um sofisma. Tu mesmo que não apareças muito, continuas a ser especial. As armas são poderosas para destruir as fortalezas, anulando o orgulho, anulando os sofismas. São poderosas também para, repara ali no meio do versículo 5, para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo.
Sabem o que é que nos permite subir na obediência de Cristo? É quando o nosso pensamento está preso a Jesus Cristo. Como é que Jesus vê esta situação? Tenho dado um exemplo ultimamente, alguns vão dizer, pois ele percebeu isso porque a filha dele está quase a casar. Ele já fala disto há muito tempo. Ou o chaveiro fala disto há muito tempo. Qual é a diferença entre casamento e boda de casamento? É que um deles é da vontade de Deus, o outro pode ser. Eu vou repetir. Há um dos dois que é da vontade de Deus, o outro pode ser. Qual é o da vontade de Deus? O casamento. Qual é o que pode ser? A boda. Ah, não. Pastores, casamento em Portugal tem que ser 200 convidados numa quinta a 150 euros por convidado. Isto sim é casamento. Em que a maior parte do buffet de camarões e de coisas fica lá para a quinta. Porque ninguém come. E é preciso anular o sofisma. Não, casamento é uma coisa. Boda de casamento é conforme as posses da tua família. Conhecemos bodas de casamento que levaram mais tempo a ser pagas do que durou o casamento. Já eles tinham divorciados e os pais ainda estavam a pagar a boda. Sofismas. E o nosso pensamento tem de estar cativo de eu estou numa de obedecer Cristo. Então, anular o orgulho, anular os sofismas, levar o pensamento cativo para a obediência. E Paulo termina no versículo 6 dizendo: nós estamos prontos para punir toda a desobediência, uma vez que a vossa submissão seja completa. Leste isso no versículo 6? Faz parte do exercício da autoridade, que quando se olha e percebe que está misturada na mesma realidade, a pessoa que quer se submeter está a progredir, ou as pessoas, e lá no meio temos pessoas que permanecem na sua vontade, permanecem nas suas prisões de mente e de vontade e que estão a afetar os outros. Quem está a exercer a autoridade precisa de agir. Há uma forma de... Beatriz, faz favor. Nós que temos autoridade na família, na sociedade, na igreja, estamos numa de destruir fortalezas. Mas não estamos numa de destruir pessoas. Então a destruição de fortalezas e a destruição de pessoas é que são alternativas. Uma é conforme a vontade de Deus, destruir fortalezas. Destruir pessoas não é da vontade de Deus. E para nós destruirmos fortalezas, vamos ter muitos momentos em que vamos ser humildes, vamos ter muitos momentos em que vamos ser mansos, vamos ter muitos momentos em que vamos ser bondosos, mas vamos ter momentos em que vamos precisar de ser ousados e firmes. Sabem porque é que nós às vezes também vamos os três? Se vocês nos perguntarem a cada um de nós, vocês tinham mesmo muita vontade de falar com aquela pessoa? Paulo, posso dizer? Preferia ir visitar uma outra igreja. Mas tem de ser. É a nossa responsabilidade. Pai e mãe, quando tens que implementar um castigo, fazes mesmo cheio de vontade. Filhos, acreditem mesmo, não é agradável. Aquela frase, dói-te mais a ti do que dói... Dói-me mais a ti, dói mais a mim do que dói a ti. Tem mesmo não sei o que é de verdade. Sabe porque é que eu brinquei com a frase? Bom, em bom rigor, dói-te um bocado mais a ti mesmo. Mas a nós também dói. Mas faz parte. Agora, aquela liderança que ultrapassa os limites da delegação que recebeu e destrói pessoas, é outra coisa. Então o que é que eu quis deixar esta manhã? Que tipo de líderes tu procuras? O líder tipo nenuco, fofinho, que diz gugu dadá? Não fiques com a ideia, porque quem te lidera está a ser ousado e firme, deixou de gostar-te. Nós que lideramos
Estamos a destruir fortalezas ou estamos a destruir pessoas? Às vezes podemos ser levados a confundir que é o mesmo trabalho, mas o resultado é completamente diferente. Quando se fala de destruir fortalezas, estamos a falar de quê? Deste sistema do mal que aprisiona as pessoas na sua mente e na sua vontade por causa do seu orgulho e por causa de sofismas, pensamentos errados, e que impedem as pessoas de conhecer Deus. Quais têm sido as tuas prisões? Ao nível da tua vontade e dos teus pensamentos. Pensa nisso. O que é que te tem aprisionado? Pode ser uma coisa tão simples como o seguinte pensamento: Deus abandonou-me. E tu ficas preso a isto. E não progredes, e não sais disto. Como pode ser o seguinte pensamento de orgulho: ai, Deus precisa mesmo de mim. É que sem mim, desculpem a expressão, Deus está perdido. Ai, que horror. E isto pode ser o teu orgulho. Euclides, podes nos ajudar com uma oração para terminarmos, se faz favor? Obrigado, Deus, acima de tudo, pela oportunidade que Tu nos deste esta manhã, Deus, de aprendermos mais sobre Ti, Deus. Obrigado por aquilo que o Paulo Pedro nos trouxe, Deus, obrigado porque Tu usaste, Deus, e obrigado, Pai, com certeza Tu falaste aos nossos corações. Então, a minha oração, Pai Santo, é que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos hoje, Senhor. Eu peço-te especialmente pelos filhos, Deus, pelas aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade, Pai Santo, que acima de tudo, Pai, possam perceber que nós como pais, quando tomamos alguma decisão, Deus, é porque nós achamos que é o melhor para eles, Pai Santo. E também, Senhor, peço-te pelos pais, pelas pessoas que têm autoridade, Deus, que, como nós aprendemos, que possam ser humildes, possam ter firmeza, Pai Santo, e que possam ser bondosos e também mansos quando tomam essas decisões, Pai Santo. Muito obrigado, porque de facto é um privilégio, Deus, nós servirmos-te e nós aprendermos mais de Ti, Pai Santo. Conduz-nos neste domingo, no resto deste dia, Pai Santo, e que acima de tudo aquilo que nós façamos possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai Santo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. O nosso culto está terminado, irmãos. Boa semana para todos.